Que alegria estar nessa noite aqui, para juntos engrandecermos o nome do Senhor nesse lugar. É uma alegria, um desafio, um temor, é um misto, na verdade, de sentimentos, mas na certeza de que o Espírito Santo está nesse lugar, para conduzir as nossas vidas, para nos confortar, para nos consolar e para trazer uma palavra dos céus nessa noite ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Espírito Santo gere sede, gere fome no seu coração. Que Ele incendeie o seu coração nessa noite pela presença gloriosa do Espírito Santo que está neste lugar, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, na certeza de que o Senhor está neste lugar. Nós pedimos mais uma vez, Senhor, venha sobre esse lugar com poder, com glória, com unção, com autoridade, com o fogo da tua presença, que esse fogo, Espírito Santo de Deus, aqueça-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aqueça-nos, ó Deus, traga uma palavra dos céus, ó Deus, revelada ao nosso coração. Vem de encontro, Senhor, vem de encontro a tudo aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Nós queremos uma palavra que saia direto do trono da Tua graça, que venha direto, ó Deus, dos céus ao nosso coração e nos incendeie, Pai. Nós nos negamos, Senhor, saímos desse lugar da mesma maneira como nós entramos. Mas nessa noite nós te damos total liberdade, Espírito Santo de Deus, para incendiar, para fazer, ó Deus, aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer nos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples, mas muito poderosa. Quando o pastor Domingos me ligou, deu pane no sistema, gente. E é interessante, é gostoso a gente compartilhar essas coisas, porque a gente vai se identificando. E quando ele me ligou e falou, você prega terça, deu pane no sistema, eu falei, Senhor, eu não tenho uma palavra. E eu comecei a ficar meio que desesperada, e eu fui no meu tablet, porque eu tenho algumas palavras já que eu já ministrei e que já escrevi. E eu falei, eu vou adaptar esse negócio para o culto de terça-feira, e eu não sei o que falar, não sei o que pregar. E nessa hora o Espírito Santo me parou e me disse, você não tem uma palavra, mas eu tenho uma palavra para ministrar para essa igreja. E eu falei, Espírito Santo, então conduza a minha vida àquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. E eu confesso que eu fui ficando cheia dessa presença, e o Espírito Santo conduzindo e falando. E eu queria ministrar com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa noite. Um texto muito conhecido por todos nós. E foi interessante porque nessas férias as crianças ficaram muito ociosas, gente. E tablet, e eu cheguei um dia e falei, vocês estão proibidas de pegar no celular, sem antes ter um tempo com Deus. E eu quero que vocês tenham esse tempo com Deus, que vocês leiam uma palavra, e eu quero que vocês depois compartilhem comigo o que Deus falou ao coração de vocês. E eu vi que elas saíram procurando a Bíblia, cada um foi para o seu cantinho, e eu fiquei só de olho, porque mãe fica de olho nos filhos. E elas ficaram ali por tempos, eu achei que o negócio ia ser rápido, mas não, elas se envolveram ali lendo a palavra, e de repente veio a Dara, mãe, eu estou impressionada. Eu falei, com o que, filha? E sem eu pedir para que ela testemunhasse aquilo que Deus tinha falado ao coração dela, ela disse, mãe, eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis, e eu já estou na história de Noé.
E todas as vezes que eu ouvia sobre Adão e Eva, sobre a criação do mundo, eu achava tudo muito chato, porque eu já ouvi essa história umas 1000 vezes. Mas mãe, quando eu comecei a ler a palavra, mãe, eu fiquei impressionada. E eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava falando ao coração dela, porque não tem como. Não tem como. A gente lê a palavra. A gente lê a palavra e não ser envolvido por essa presença. Porque a própria palavra diz que ela é viva. Ela é eficaz. Ela é cortante mais do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa. Ela cumpre o propósito na nossa vida. Essa palavra é poderosa. E esse texto que eu vou ler agora é muito conhecido. Mas assim como eu acabei de testemunhar, que essa palavra é viva, ela é eficaz. E esse texto vai falar ao seu coração em nome de Jesus. O texto está em Mateus 3, versículo 11. Diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou nem digno de levar, outra tradução vai dizer, de desatar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto é um texto lindo, porque inaugura o ministério de Jesus, com o batismo de Jesus por João Batista. João, esse profeta comissionado para proclamar uma mensagem poderosa, maravilhosa, que o reino de Deus estava para ser inaugurado na pessoa do Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para essa grande chegada, aqueles homens precisavam preparar um caminho em seus corações, para que estivessem prontos para receber o reino de Deus, que estava sendo inaugurado em Jesus Cristo. João Batista era essa voz que clamava, era essa voz que pregava num deserto, onde os holofotes não chegavam, onde a mídia não chegava, onde as redes sociais não existiam. Mas João Batista era essa tocha acesa, que pregava com paixão, que pregava com fogo, que pregava preparando o caminho para que o Messias pudesse passar. Era ele, a voz que clamava. João Batista é esse que veio. João Batista é esse que havia sido referido pelo profeta Isaías como a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E João Batista é essa voz que clama e diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista é esse que veio endireitar as veredas. Todo vale será levantado por essa voz que clamava no deserto. Era ele, esse profeta, essa voz que veio adiante do Senhor no Espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e os desobediência à prudência dos justos. Ele era essa voz. Ele é essa voz que confrontava a soberba, o orgulho, a incredulidade dos fariseus, dos saduceus. Era ele.
João Batista era essa voz que veio chamar a atenção do povo a uma volta para Deus, em sinceridade de coração, sem máscara, sem aparência. João Batista era essa voz que exortava o povo, as pessoas a se acertarem, a acertarem a sua vida com Deus. Era ele. Ele era essa voz. E desse texto eu quero extrair 3 pontos que nós queremos falar nessa noite, que eu quero falar com vocês nessa noite. Primeiro lugar, é o que João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. O batismo com água é um sinal visível, é uma profissão pública daquilo que acontece no nosso coração. O arrependimento é aquilo que abre a porta para o reino de Deus. O arrependimento é aquilo que abre a porta para a eternidade. O arrependimento é aquilo que abre as portas para que nós possamos desfrutar da bondade, da justiça de Deus. Ezequiel 18:32 vai dizer que Deus não se agrada da morte de ninguém, mas Ele se agrada com que nós nos arrependamos e vivamos. Em Atos 2:38 diz assim: depois da descida do Pentecoste, Pedro estava ali tentando explicar para o povo aquilo que havia acontecido, que o povo não estava embriagado, mas aquilo que havia acontecido no Pentecoste, era aquilo que havia sido predito pelo profeta. O povo estava cheio, não estava embriagado não, mas eles estavam cheios, possuídos pela presença do Senhor. E no versículo de Atos 2:38, 37, volta um pouquinho aí. Versículo 37, diz assim: quando ouviram isso, a palavra, a pregação que Pedro estava anunciando, o povo ficou aflito em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Próximo versículo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. E receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Há uma ordem. O arrependimento significa dar as costas para o pecado e se voltar totalmente para Deus. O arrependimento nos fala sobre uma mudança de comportamento. Essa boa notícia que foi anunciada, essa boa notícia muitas vezes não é uma boa notícia para aqueles que querem permanecer nos seus pecados. Essa notícia não é uma boa notícia para quem quer viver uma vida de pecado, não é uma boa notícia. Essa boa notícia se torna pesado. Aí é aquilo que a gente muitas vezes escuta: ah, pastor, a vida com Deus não é fácil não. Ser crente é difícil demais. Ser crente é difícil demais, dá trabalho demais. Ser crente nessa era da modernidade é difícil demais. Mas se esse é o pensamento que permeia o seu coração e a sua mente, eu quero dizer que você precisa desesperadamente chorar com lágrimas de arrependimento. Você precisa desejar desesperadamente ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Você precisa desesperadamente desejar por um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa desesperadamente ser incendiado por essa presença. Porque quando nós somos incendiados, os nossos gostos eles mudam.
As nossas atitudes, elas mudam. Os nossos pensamentos precisam ser mudados. Precisam ser alinhados com os céus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Nós não podemos mais fazer o que nós queremos. Nós não podemos mais pensar o que nós queremos pensar. Nós não queremos viver mais, nós não podemos mais viver de acordo com esse mundo, com as paixões mundanas, de acordo com aquilo que o mundo vive. Não! Nós não podemos. O batismo, por si só, ele não oferece o perdão, mas ele é um sinal visível que revela que a pessoa está de fato arrependida e que ela recebeu o perdão de Deus para os seus pecados. Mas o batismo deve ser acompanhado por aquilo que ele próprio representa, que é a obra purificadora do Espírito Santo de Deus. Eu gosto demais de uma frase que o pastor Cote sempre fala. Ele diz assim: o seu arrependimento, ele precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Eu vou falar de novo. O seu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado. O nosso choro precisa ser tão escandaloso quanto o nosso pecado. Nós precisamos chorar, mas não é só de aparência, mas é rasgar o nosso coração diante do Senhor e chorar com lágrimas de arrependimento, porque o arrependimento, ele traz mudança na nossa vida. Não basta dizer que está arrependido, mas é preciso produzir frutos dignos do arrependimento. A sua vida precisa dizer que você de fato é arrependido. As suas atitudes precisam dizer que de fato você é uma pessoa que se arrepende diante do Senhor. As suas obras precisam dizer isso. Porque Acã, ele disse: pequei. Como quem é pego em flagrante, sabe? Quando a pessoa é pego em adultério e ela fala: pequei, estou arrependido, mas porque foi pego. Balaão disse: eu pequei, mas o seu coração não é transformado. Judas disse: pequei, mas o arrependimento verdadeiro não veio sobre o seu coração. Mas Pedro, diante do seu pecado, a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. Pedro chorou amargamente, porque de fato ele havia se arrependido. O filho pródigo, como que num beco, cada vez mais se afundando na lama do pecado, a ponto de parar no lugar onde ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos. Esse é o lugar onde o pecado nos leva. Cada vez mais sujo, cada vez mais sujo, cada vez mais sujo. E o filho pródigo, diante daquela situação, ele, como num ato de insanidade, ele se lembrou. A Bíblia diz que ele se lembrou da casa do pai. E como num ato de dizendo: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Ele se lembrou da casa do pai. Então ele volta, já treinando aquilo que ele ia dizer: pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós precisamos entender. Nós precisamos viver o arrependimento genuíno nas nossas vidas diariamente, diante da presença do Senhor. Nós precisamos desse arrependimento, e esse arrependimento não é um sentimento apenas, mas é uma atitude, uma decisão do nosso coração, é abandonar o pecado e se voltar para Deus.
abandonar o pecado e se voltar para Deus. O segundo ponto desse texto diz: mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem mesmo de levar as suas sandálias. Eu não sou digno nem mesmo de desatar as correias das sandálias. Esse segundo ponto nos fala a respeito daquilo, da nossa consciência de quem Deus é nas nossas vidas e de quem nós somos em Deus. Vem depois de mim aquele que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno. Eu não sou digno. Sabe, quando João está falando que ele não era digno de desatar as correias da sandália, quem fazia isso naquela época era o escravo. Quando chegava um hóspede na casa, o escravo, esse era o serviço do escravo. E João está falando, nem mesmo o serviço, nem mesmo fazer aquilo que o escravo faz diante desse mestre, diante de Jesus, eu sou digno. João estava reconhecendo quem era o Messias. João sabia quem era o Messias, e João sabia também quem ele era em Deus. João 1,19, a consciência dele, quando ele é interrogado se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era o profeta, e no final a pergunta vem: mas o que você diz acerca de si próprio? Quem é você? João responde com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. O meu coração queima em anunciar aquele que é mais poderoso do que eu. O meu coração queima em anunciar o Messias. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. Só ele, só ele, só ele precisa crescer. Só ele não era o Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta apontado por Moisés, não, ele era a voz. João tinha plena consciência de quem era o Messias, ele tinha consciência do seu propósito, ele tinha consciência da sua identidade, ele tinha consciência da sua paternidade em Deus, ele tinha consciência. Há uma frase bem interessante que diz que há duas coisas importantes na nossa vida. Eu acho que foi o Osias que citou essa frase esses dias, mas eu já tinha ouvido ela. Que diz que a coisa mais importante na nossa vida é o dia que nós nascemos. E o dia que nós entendemos por que nós nascemos. Há muita gente perdida nesse mundo. Há muitos cristãos perdidos nesse mundo, porque ainda não entenderam quem é Deus e qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. João sabia claramente qual era o propósito, quem era Deus, quem era o Messias e qual era o seu propósito na terra. João sabia disso. Eu tenho ouvido muita gente chegar e relatar assim: pastora, eu sou formada, eu tenho título, eu tenho diploma, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, mas eu estou extremamente frustrada, minha vontade é só morrer, porque eu não estou atuando na minha área, estou me sentindo imprestável. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso, chegando com esse relato até mim. Mas sabe o que acontece? Nós não vamos sair desse lugar. Nós não vamos sair desse lugar até nós entendermos qual é o propósito que Deus tem na nossa vida.
E que a nossa vida é glorificar o nome de Deus em qualquer lugar que você esteja. O seu propósito é glorificar o nome de Deus. O nosso propósito é ser excelente em tudo que nós fazemos. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. E eu falei, minha irmã, o que você está fazendo? Onde você está trabalhando? E ela falou, eu falei, então dê o seu melhor. Seja melhor, o melhor de Deus nesse lugar. Seja o melhor, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida nesse lugar. Porque você não vai sair desse lugar até que você tenha cumprido, ou que você tenha aprendido aquilo que Deus tem para ensinar ao seu coração. Você não vai sair desse lugar. Tem gente sucedido financeiramente, bem sucedido na carreira, profissionalmente, mas que daria todo o dinheiro, todo o título, todo o diploma, toda a fama, para ter a paz, a alegria. Porque isso é fruto do Espírito Santo. E só Ele pode produzir isso no nosso coração. E quando nós entendemos quem Deus é, o que o Espírito Santo pode fazer em nós, nós entendemos o nosso propósito sobre a face dessa terra. Esses dias a mulher conversando comigo, desesperada, pastora, eu estou sem emprego, eu estou sem trabalho, não tem nada, só tem arroz para comer, não tem mesma mistura para comer dentro de casa. Eu falei, minha irmã, seja a melhor mãe que você pode ser nessa hora, seja a melhor esposa, seja a melhor esposa, faça o melhor arroz que você puder, mas troca essas palavras de murmuração da sua boca e coloca a adoração nos seus lábios e faça o seu melhor, seja excelente no pouco que Deus tem colocado nas suas mãos, porque a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Seja fiel, seja excelente no lugar onde Deus te plantou, seja excelente fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, seja excelente. O poço na vida de José tinha um propósito, a prisão na vida de José tinha um propósito. Porque o processo faz parte de um propósito de Deus nas nossas vidas. E José viveu cada processo na sua vida com muita excelência diante de Deus. Quando nós sabemos quem Ele é, nós vamos honrar o nome dEle, nós vamos glorificar o nome dEle em qualquer situação, nós vamos glorificar o nome dEle no poço, nós vamos glorificar o nome dEle na prisão, nós vamos glorificar o nome dEle na tentação, nós vamos glorificar o nome dEle com toda a força que existe em nós vamos glorificar. Quando sabemos quem Ele é, a murmuração, ela dá lugar à adoração. A murmuração dá lugar à adoração. Não fuja do processo, porque o processo vai te dar a oportunidade de conhecer um Deus que é provedor na escassez. Não fuja do processo, porque você vai ter o privilégio de conhecer um Deus que traz cura em meio à enfermidade. Não fuja do processo, não fuja do processo, não fuja do processo, porque foi em meio à tempestade que os discípulos aprenderam: uau, quem é esse que acalma a tempestade, que acalma o mar, que até mesmo o vento obedece a sua voz? Foi no meio de uma tempestade. Não fuja do processo. Não pare no processo.
Não abandone o barco no processo. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado diante da sua vida. Um Deus que muitas vezes não vai nos livrar da fornalha. Mas o nosso Deus é um Deus que nos livra na fornalha. Deus muitas vezes não vai nos livrar do fogo, mas Ele vai nos livrar no fogo, porque o nosso Deus é um Deus que caminha conosco. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que nunca nos desampara, Ele é o Deus que está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque Ele prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Quem Deus é. Paulo sabia quem Deus era. Paulo sabia quem Deus era. E é por isso que ele disse que poderia enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. É no processo que Jó disse. Ao final de um processo doloroso foi que Jó conseguiu dizer: Senhor, eu só te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi no final desse processo. Não abandone o processo. Não abandone o processo. E o último ponto que eu quero conversar com vocês, e eu já quero pedir a equipe de louvor para subir nesse lugar. Porque o último ponto é que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Aleluia! Porque Deus é poderoso. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é poderoso. Porque diante dEle todos os homens se sentem dignos. Todos os homens diante dessa presença gloriosa se sentem dignos. A Bíblia diz que diante dEle todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O pastor Domingos diz que eu sou responsável pelo ministério de cura e libertação. E esse ministério queima demais no meu coração. Porque eu posso desfrutar e ver com os meus olhos o quanto o nome dEle é poderoso. No nome dEle não há demônio que fique. No nome dEle cadeias são quebradas. No nome dEle, grilhões são quebrados. Aqueles que antes estavam presos, cativos de Satanás, são libertos no nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Eu pego gente de todo tipo nos mapeamentos. E tem gente que não sei se eu posso nem usar essa expressão, mas é grandemente possuído. Eu acho que tem legião. E muitas vezes eu fico 3 horas ali guerreando. E eu começo a ensinar para a pessoa: você precisa clamar o sangue de Jesus. Porque só o sangue de Jesus é poderoso para te libertar. E quando o diabo vem tomar aquela pessoa, eu falo em nome de Jesus e a pessoa é liberta, gente. É poderoso demais.
Não há demônio que resista ao nome de Jesus. E naquela sala eu ensino as pessoas a guerrearem. E eu falo para elas: clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Quando o diabo começa a vir querer tomar o corpo da pessoa, fala: clama o sangue, clama pelo sangue, clama pelo sangue, porque o sangue de Jesus é o único que pode te libertar. Aprenda a guerrear através desse nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O nome dele é poderoso. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o inferno. Ele tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. João Batista batizava com água para o arrependimento. Mas Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é aquele que pode nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo e com fogo. O mesmo poder que Pedro e João olharam para o mendigo que pediu uma esmola. A Bíblia diz que aquele mendigo era colocado todos os dias na porta do templo e ele ficava lá. Todo mundo que passava: me dá uma esmola, me dá uma esmola. E quando Pedro e João chegam diante daquele mendigo que era paralítico, mas estava pedindo uma esmola, Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada que esse mundo pode oferecer, eu não tenho nada que esse mundo pode te dar, mas eu tenho uma maior riqueza, eu tenho uma maior riqueza, eu tenho uma maior riqueza que ouro nenhum desse mundo pode comprar. Eu tenho fogo, eu tenho poder. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Tem muito crente que tem vindo para a porta da igreja pedir uma esmola. Me dá uma esmola, vivendo de migalhas, porque ainda não experimentou o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Porque quando nós experimentamos esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós não vamos só levantar e andar, mas nós vamos correr, 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 nós vamos correr. Levanta e anda, levanta e anda. Saia dessa paralisia espiritual, saia dessa paralisia espiritual, saia dessa prisão que tem te impedido de avançar, que tem te impedido de conquistar, que tem te impedido de desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Saia, saia. É uma frase do nosso pastor que eu gosto demais. É insanidade você fazer as mesmas coisas que você sempre fez e esperar resultados diferentes. É insanidade, é loucura, é loucura, é loucura. É loucura a gente ficar fazendo as mesmas coisas, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais. Nós precisamos do batismo com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos desse batismo desesperadamente, assim como o salmista diz: como a corça, ela anseia pela
as correntes de água. A minha alma, Senhor, ela suspira, ela corre para a tua presença e ela não para de correr até que ela tenha sido saciada. Ah, Jesus, a nossa alma tem sede de ti, a nossa alma anseia por ti, a nossa alma anseia desesperadamente pela tua presença, pelo derramar do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós ansiamos, nós ansiamos, nós ansiamos pelo derramar, nós ansiamos por ti. Aí você pode dizer: pastor, eu comecei bem, mas as coisas foram ficando difícil. Veio o Covid, ficou pior ainda, porque veio com ele o medo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: você não vai morrer até que você tenha cumprido cabalmente todos os desígnios, todos os propósitos que Deus tem na sua vida. Então, manda fora esse medo, se liberte desse medo, porque você vai morrer apenas o dia que Deus te chamar. Manda embora esse medo, manda embora a frieza. Agora, a responsabilidade de manter a chama acesa, ela é minha, ela é sua, é minha responsabilidade, é minha. Jesus acende o fogo no nosso coração, mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso, ela é minha, ela é minha. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Ele não se apagará. Ele não se apagará. Ele não se apagará. Ele não se apagará, ele não se apagará.